Shalom, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Papo Teológico. Eu sou Getúlio Cardoso, estava sumido aí do YouTube, dei um tempo aí, tirei umas semaninhas sabáticas para poder descansar, resolver alguns problemas pessoais, mas estou aqui novamente para combater hereges, para ensinar uma verdadeira teologia, e eu louvo ao Senhor por você estar aqui comigo, me apoiando, sentindo a minha falta. O pessoal tava aí comentando aí, cadê o professor, cadê Getúlio, não vai voltar, cadê os vídeos? E a gente está aqui de novo para ensinar a vocês, para poder compartilhar um pouquinho daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa caminhada e fazer com que você cresça em graça e em conhecimento, ok? Então hoje nós vamos dar sequência aos vídeos que eu estou trazendo aqui a respeito de dízimo e ofertas, mais baseado aqui no dízimo, explicando a vocês o que é o dízimo e o que não é o dízimo, o que se tornou o dízimo hoje, o que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que o Antigo Testamento ensina e aquilo com que os judeus que verdadeiramente devem dizimar praticam hoje em Israel e ao redor do mundo. Então fica comigo que esse vídeo vai ser mais um vídeo esclarecedor. E se você não viu a parte 1, eu vou deixar linkado aqui, vou deixar no card e no finalzinho aqui um quadradinho para que você possa assistir. Assista esse vídeo primeiro, depois venha para assistir esse, porque o vídeo 1 vai completar esse vídeo 2 aqui. Nós vamos entender aqui hoje uma dúvida que me mandaram, que era: ah, mas Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e o dízimo era antes da lei, então Jesus, como é da linhagem ali da ordem de Melquisedeque, nós devemos dar o dízimo. Ou seja, essa ginástica mental que o povo ensina, nós vamos aqui entender o contexto de Malaquias 3:10, isso, exatamente, Malaquias 3:10, que é muito usado pela pastorada aí, o pessoal aí que apoia o dízimo. Vamos falar também de Ananias e Safira, e se eu esquecer aqui, pode ter certeza, nós vamos ter outros vídeos também ensinando a vocês o que é o dízimo e oferta. Então já peço a você que deixe o seu like aqui, me ajuda, porque o like impulsiona o vídeo, o seu comentário aqui impulsiona o vídeo. Então eu me alegro muito quando eu vejo que as pessoas estão interagindo, estão comentando, mesmo que seja uma crítica, a gente responde elogios, responde críticas, porque tudo aqui é bem-vindo. Esse canal é democrático, ok? Então não sai daí que eu já volto trazendo para vocês aqui a explicação da parte 2 sobre o que é o dízimo e o que não é o dízimo. Então, recapitulando, nós no vídeo 1 nós falamos a respeito do comecinho ali, né? O que era o dízimo, nós já explicamos o que gerava o dízimo, o que não gerava o dízimo, quem dava o dízimo, quem era obrigado a dar o dízimo, quem recebia esse dízimo. Então você já entendeu que o dízimo não era tirado do salário do trabalhador comum, o dízimo era tirado ali de pessoas que lidavam com a terra e com rebanhos, ou seja, da agricultura e da pecuária. Então se você fosse ali um pedreiro, um jardineiro, um carpinteiro, você não era obrigado a dizimar, você não era obrigado a dar o que é conhecido hoje como 10%. E eu já expliquei a vocês que não tem nada a ver com 10%, não tem nada a ver com porcentagem, sim com unidade de medida. Então hoje aqui nós vamos aqui tirar algumas dúvidas que surgiram, que as pessoas elas sempre trazem esse argumento de dizer para mim assim: olha, você está se baseando na lei, mas o dízimo é antes da lei, porque Abraão, o pai Abraão, ele já dava o dízimo, ou seja, Abraão veio muitos e muitos anos antes de Moisés. Então, uma prova cabal é que Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque é uma prova de que o dízimo é anterior à lei. Mas isso é parcialmente verdade e não pode ser usado como uma base para dizer que o dízimo ele tem que ser dado porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Vamos entender o contexto de que Abraão entrega esse dízimo. Melquisedeque era um sacerdote muito conhecido na época e Abraão, quando entrega
o dízimo a ele, Abraão, primeiro, não entrega um dízimo mensal, não entrega um dízimo anual, ele entrega um dízimo de um despojo de guerra, ou seja, foi algo que ele recebeu extraordinariamente, então ele entrega, mas isso já era uma cultura de Abraão desde a Mesopotâmia, ou seja, Abraão traz essa cultura que eles, na terra de Abraão, de Tera, o seu pai, aquilo que eles recebiam, eles davam aos deuses. Então, Abraão, ele entrega a Melquisedeque meio que trazendo ali um pouquinho da cultura que ele tinha lá na terra de seu pai. Em contrapartida, a gente também pode entender que Deus, quando chama Abraão e fala: Abraão, olha para os céus e conta as estrelas se é que tu podes. Ali tem algo escondido que só quem procura mesmo, quem cavuca mesmo a Bíblia entende que quando Deus fala isso para Abraão, Deus usa de uma certa ironia, se eu posso dizer assim, uma ironia, porque Abraão na sua terra, lá antes, lá atrás, quando ele ainda morava com seus pais, Abraão ele era conhecido como alguém que olhava para as estrelas e media o futuro. Ou seja, Abraão era uma espécie de uma pessoa, como é que eu vou dizer que hoje pessoa esotérica, né? Que olha os astros, olha as estrelas e dá o futuro. Abraão era isso. Então, quando Deus chama Abraão para fora, Deus manda ele olhar as estrelas e diz assim: não é você que entende? Não é você que sabe? Então olha para as estrelas aí e conta, se é que tu pode. Ou seja, Deus tira de Abraão aquele dom que ele tinha ou que ele achava que tinha de olhar para a estrela e saber alguma coisa. Então Abraão ele tinha disso. Ele tinha de tirar aquilo que ele trazia com ele lá de trás e querer colocar aqui dentro. Tanto é que outra forma que Deus testa Abraão é quando ele tem aquele caso com Isaac, que ele leva o menino para poder sacrificar. Ou seja, era muito comum os deuses da Mesopotâmia, os deuses da onde Abraão saiu, pedir sacrifício de seus filhos. Então, quando Deus faz isso com Abraão, é testando Abraão o seguinte: será que você fará por mim aquilo que você faria para os ídolos? É isso, é simplesmente isso. Então, quando Abraão entrega esse dízimo a Melquisedeque, era algo cotidiano que ele faria se ele tivesse lá contra os deuses. Então, quando ele faz isso, não é um sinal ali de fé, de reverência, de entrega, não. Ele simplesmente está cumprindo um papel que ele cumpriria se ele tivesse em outro lugar. Então a gente não pode pegar o dízimo que Abraão deu a Melquisedeque e dizer assim: olha, o dízimo foi dado antes da lei porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Por quê? O dízimo que ele deu a Melquisedeque foi um dízimo de uma vez só, acabou. Você não vai ver mais Abraão voltando e dando dízimo. Você não vai ver peregrinação de Abraão. Você não vai ver peregrinação de Isaac nem de Jacó para dar dízimo. Aí os defensores usam uma ginástica mental dizendo o seguinte: e ginástica mental é usado muito na academia, a gente escuta muito isso, que é você tentar fazer um malabarismo teológico para encaixar aquilo que você quer. Isso é chamado de exegese, que é quando eu pego o meu pensamento, o meu entendimento e coloco dentro da Bíblia. Diferente da exegese, que é aquilo que é o pensamento da Bíblia que é colocado dentro de mim. A exegese é o contrário, é o meu pensamento, o meu entendimento que eu quero colocar dentro da Bíblia. Então, isso é uma ginástica mental. Eu pegar e dizer: mas se Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, eu tenho que entregar o dízimo porque Jesus é meu sumo sacerdote. Mas os sacerdotes que foram instituídos por Deus a Moisés eram da linhagem de Arão e eram levitas. Então, todo mundo que é da tribo de Levi necessariamente não serão sacerdotes, mas todo sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Então eu quero dizer para você o seguinte: eu não posso basear o dízimo para o Novo Testamento porque Abraão deu o dízimo antes da lei, porque o dízimo foi uma vez só e foi um despojo de guerra, foi uma coisa que ele ganhou, foi uma coisa ali e ele entregou, mas Abraão simplesmente estava cumprindo um protocolo que ele já fazia anteriormente, antes de Deus chamar ele para sair do meio da sua parentela e segui-lo. Foi
Antes disso, Abraão já tinha esse costume. Então, entregar o dízimo ao Melquisedeque foi mais um costume, foi mais um costume do que propriamente uma obrigação. Então, aí respondido essa parte do Abraão ter entregado o dízimo a Melquisedeque e aquela ginástica mental dizendo que nós devemos entregar o dízimo porque Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, cai por terra quando aqui a gente tem que entregar dízimo todo mês. É 10% do salário daquilo que a gente recebe ou 10% de tudo quanto vem na nossa mão. Isso cai por terra quando a gente entende que Abraão deu uma vez só. Então, se eu fosse aí ligar Abraão a Jesus, a Melquisedeque a Jesus, eu teria que dar o dízimo uma vez só e um despojo de guerra, coisa que cotidianamente não acontece com a gente, ok? Então a gente já elimina essa e vamos para a próxima, que é bem polêmica, que é o bendito Malaquias 3:10. É aquele que as pessoas são ameaçadas, que dizem que o devorador vai entrar, que o migrador, o cortador, você já ouvi tanta oração. Esses dias eu estava vendo um vídeo aí de um rapaz que estava dizendo que Jesus disse que tem demônio que não sai com jejum e oração, e 5 dízimo e oferta. Aí, irmão, é cada coisa que a gente ouve para basear essas besteiras que a gente fica triste e irado ao mesmo tempo, quer pegar ali, quer ensinar a pessoa, mas são lobos devoradores. Esses lobos devoradores, eles fazem mais bagunça, mais ruaça do que os próprios gafanhotos que a Bíblia diz. Só que quem fala para você que Malaquias 3:10 está falando para a igreja, ele nunca vai ler o contexto para você. Ele nunca vai falar Malaquias 1, Malaquias 2 e Malaquias 3. Ele sempre vai falar Malaquias 3 a partir do versículo 10. Porque no capítulo 1 e no capítulo 2, a chamada que Deus está dando ali, o conserto que Deus está dando, primeiro, não é para Israel, é para os sacerdotes. Não era para aqueles que davam o dízimo, é para aqueles que recebiam o dízimo. Então você pega aí, que aqui eu não vou pegar, mas pega aí na sua casa e leia o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 de Malaquias, que você vai ver que Deus está irado ali, não com o povo de Israel. Deus está irado ali com os sacerdotes. Então você começa a entender que Deus está chamando a atenção da liderança e não dos liderados. Mas quando você ouve isso nas igrejas, você vê a liderança chamando a atenção dos liderados e dizendo: olha, se você não der o dízimo, a Bíblia diz que o gafanhoto vai entrar na tua casa, que o demônio, o gafanhoto já deixa de ser um animal, de ser um inseto e passa a ser um demônio. Não tem demônio. A Bíblia não fala de demônios no Antigo Testamento. Os demônios vão ganhar aí uma ênfase de Mateus para frente. De Malaquias para trás, a gente não tem ênfase de demônios, né? Mas isso é um outro assunto. Foque no seguinte, ali é literal. Por que Deus fala de gafanhoto? Deus está falando com os sacerdotes. Então é só você botar o tico e o teco para funcionar. Se o dízimo incide em pecuária e agricultura, o que mais que poderia vir para destruir tudo a não ser uma praga? O gafanhoto ali seria uma praga. E o gafanhoto ali, ele tem espécies, cortador, migrador, ou seja, eles vêm em sequência. Vem um, faz uma parte, vem um, faz outra, vem um e termina a ruaça. Ou seja, a Bíblia ali está dizendo o seguinte: se vocês não pararem de me roubar, e como roubará o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Mas quem estava roubando? Era quem entregava? Não, era quem recebia e não administrava como deve ser administrado. Coincidência ou não, é o que acontece nos dias de hoje. O que a gente mais vê são pessoas recebendo esse dízimo e comprando mansão, pagando moças de vida, que é o que mais tem hoje em dia,
bebendo, prostituindo, usando coisas ilícitas com o dinheiro do dízimo. Então, irmãos, nada mudou. Simplesmente hoje deixou de ser os sacerdotes e são os apóstolos, são os papas gospels, são os pastores, os semideuses, são esses que estão aí hoje ameaçando você com o inferno, ameaçando você com leito, ameaçando você com falta de emprego, para que você tire do seu suado salário 10% e dê para que eles paguem ali as suas pujanças, pague ali os seus luxos, a faculdade dos filhos, pague ali os luxos dos seus genros, das suas noras, porque é para isso. O dízimo hoje é para isso. Eu sei, irmãos, que vai vir pessoas aqui dizendo para mim, mas tem igrejas sérias e essas igrejas sérias vão ali e dão dízimo. Irmãos, se não existisse dízimo, como a Bíblia não manda você dizimar hoje, 90% das igrejas evangélicas não existiriam. Porque 90% das igrejas evangélicas hoje só estão de pé para arrecadar dízimos e ofertas. Isso é uma verdade e contra fatos não há argumentos. Eles usam os dízimos para fazerem templos, aumentarem o templo, arrecadar mais e arrecadar mais e arrecadar mais. É simplesmente para isso. O dízimo era usado para quê? Nós já estudamos sobre isso. O dízimo era usado para alimentar o órfão, a viúva, manutenção do templo. E para haver dízimo, nós precisávamos de quê? Eu já falei no outro vídeo. Nós precisávamos de levita para receber, nós precisávamos de templo e nós precisávamos de um sacerdote. Ou seja, nós hoje não temos um levita aqui. Eu não tenho um levita perto de mim aqui para dar o dízimo. Eu não tenho um templo, e templo aqui não é Assembleia de Deus, templo aqui não é Batista. Templo aqui é o templo de Jerusalém, é o Beit HaMikdash, não é outra coisa. E o sacerdote? Sacerdote não é pastor, sacerdote não é apóstolo, sacerdote não é bispo, sacerdote é aquele que descende da tribo de Levi, descende de Abraão. Se não tem isso, não tem o dízimo. Mas o dízimo hoje é usado como o seguinte, não, você tem que dar o dízimo. Qual é a base do Novo Testamento para que dê dízimo? Eu vou voltar em Malaquias, mas a base que muitos dão, Jesus não falou disso, Paulo não falou disso, Pedro não falou disso, Tiago não falou disso, nenhum dos apóstolos falaram disso. Aí as pessoas pegam e falam assim, mas Ananias e Safira não foi dízimo, para começar. Ali foram vendas de propriedade que o combinado não sai caro. Esse é um ditado, irmãos, certo? Eles combinaram, quando chegou na hora, chegou na frente dos apóstolos, mentiram. Ali não foi o dízimo, não foi a oferta. Ali foi a mentira que foi contada frente aos apóstolos. Não tem nada a ver com o dízimo, não tem nada a ver com a oferta. Ali tem mais a ver com a mentira, ali tem mais a ver com a negação do que com a oferta em si. Então a gente vai ver Jesus falando, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mas é dízimo? Pode ser porque Jesus estava falando com os judeus. Se Jesus estivesse falando com os gentios, seria oferta. Tanto é que quando Jesus está no templo e ele está olhando, os discípulos estão à volta, Jesus pergunta, quem é que deu a maior oferta? E todos os homens olham e falam, não, foi o que deu tanto. E Jesus, não, foi a viuvinha, porque ela não tinha e tudo mais, deu só as moedinhas, era aquilo que ela tinha, mas era oferta voluntária, ok? Então, voltando para Malaquias, nós vamos entender que quando a Bíblia fala casa do tesouro, as pessoas têm na mente delas que casa do tesouro é o banco, casa de tesouro é a secretaria da igreja. Não, casa do tesouro era uma parte dentro do templo, em uma das divisões do templo, mas é uma parte dentro do templo que era dedicada a receber o dinheiro? Não! Receber os grãos, receber a colheita. A casa do tesouro era como se fosse um grande celeiro dentro do templo de Israel. Então, de Jerusalém, Israel, o templo de Jerusalém. Então ali era depositado. Então quando fala assim, trazer todos os dízimos, a casa do tesouro era essa parte que ficava dentro do templo em Jerusalém, o templo em Jerusalém, o mesmo que caiu no ano 70 DC, tá? Não existe mais o templo, só tem as ruínas, só tem as pedras lá, algumas pedras que ficaram. Então, quando você
escuta a Casa do Tesouro, você acha que é o banco, você acha que é a secretaria da igreja. Não, a Casa do Tesouro era um lugar que ficava dentro do templo, que os sacerdotes recolhiam, os levitas recolhiam tudo aquilo que chegava de dízimo e colocava lá. Para quê? Aí vem o versículo complementa, para que haja mantimentos na minha casa. Para que haja tinta para pintar a parede? Não. Para que haja cimento? Não. Para que haja mantimento. Para quem? Para quando o pobre bater lá, o levita ter para quem dá. Para quando a viúva precisar, o levita ter para quem dá. É mais uma obra social do que uma obra de tijolo, de ficar edificando templo a vida toda e morador de rua dormindo na calçada da própria igreja. Não, o dízimo era diferente. O dízimo era para ajudar, o dízimo era para manter. Mas quando fala manter a casa, não era para comprar papel higiênico, não era para comprar detergente, porque tem esse argumento aí do pessoal aqui no canal. Fala assim, mas se não der o dízimo, como é que a igreja vai se sustentar? Eu vou te dar um exemplo aqui. A igreja CCB, Congregação Cristã no Brasil, é uma das maiores denominações do mundo. É uma das maiores denominações que tem e ela não cobra dízimo. Eu tenho as ressalvas teológicas, né, a questão do véu e outras coisas, mas a questão do dízimo, eles estão corretos. Eles não cobram dízimo. E aí você me diz, como que eles têm aqueles templos? Como que eles fazem tudo? Irmãos, oferta voluntária. A igreja hoje está baseada em dízimo. Então, quando não tem dízimo, às vezes eu chegava em algumas igrejas para dar aula e a primeira coisa que o pastor me levava na secretaria e falava assim, pelo amor de Deus, faz um estudo sobre dízimo, porque os obreiros aqui não são dizimistas. E eu ficava sem graça, porque eu tô ali na igreja dele, mas eu não posso falar contra o dízimo porque é até falta de ética minha. Na internet é outra coisa. Mas eu falava para ele, pastor, eu vim aqui para ensinar isso. Se eu entrar nesse campo, aí mesmo que os seus obreiros não vão dizimar, porque a minha ideia sobre o dízimo é essa. Então eu cansei de chegar em igrejas e ter que falar, pastor, eu não vou falar a respeito de dízimo porque eu sou contrário ao dízimo como ele é ensinado hoje. Então, irmãos, quando a pessoa usa Malaquias 3, duas coisas, ou ela é uma pessoa mal intencionada ou ela é uma pessoa mal instruída. Porque quem é mal intencionado, ele leu e ele entende, só que ele quer usar da Bíblia para benefício próprio. E tem aquela segunda que é a maioria que são pessoas mal instruídas, são pessoas sem um preparo teológico, são pessoas que não sentaram para aprender, já saíram abrindo igrejas, discutiram com o pastor aqui, já abriu uma igrejinha ali e estão montando o ministério à torta direita e vão replicando aquilo que aprenderam. Então eles sempre ouviram Malaquias 3:10, só que eles não foram para o 9, não foram para o 7, não foram para o capítulo 1, e eles começam a replicar dizendo, olha, Malaquias diz que o dízimo tem que ser trazido à casa do tesouro. Sim, mas você usa o Antigo Testamento em partes. Mas você não usa o Antigo Testamento quando a sua esposa entra no período menstrual e você não separa ela da sua cama. Isso também está no Antigo Testamento, mas você só quer o dízimo. Por quê? Porque o dízimo é benefício, dinheiro é benefício. Só que ele nunca vai te contar o contexto porque primeiro ele não aprendeu. E aquele que aprendeu, ele não pode falar. Por quê? Porque ele está dentro de um sistema. Imagina você pegar um microfone num culto de domingo, numa Assembleia de Deus, ou numa Deus e Amor, seja lá qual for a congregação, e você pregar contra o dízimo. Você é excluído. Você é destituído do seu cargo na hora. Então, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, Malaquias 3:10 não é para a igreja do Senhor. Malaquias 3:10 é para judeu. É uma exortação aos sacerdotes. E o gafanhoto é demônio? Não, o gafanhoto é simplesmente um bichinho que Deus falou, olha, o dízimo não vai vir para cá, porque eu vou lá no agricultor. Eu vou lá no agricultor, vou cortar a colheita dele e vocês não vão receber, porque vocês estão me roubando. Como que o homem vai roubar a Deus? Quando alguém vai lá pedir e o sacerdote não tem para dar porque ele está cevando o próprio bucho. Porque ele está tirando o dízimo, está vendendo, está pegando e arrecadando riquezas para si. E de novo eu vou dizer que não é coincidência o que acontece hoje. Ele está arrecadando para si aquela gordura que seria para dar a uma ovelha perdida, a uma pessoa que está em uma situação de rua, que está aí com uma conta para pagar, que vai bater lá no templo lá e não ter. Quantas vezes a pessoa chega
precisando e a igreja não tem para ajudar. Porque a igreja só quer comprar cimento para aumentar a igreja, tijolo, fazer campanha, porque nem o dízimo é suficiente, né? Tem que ficar fazendo campanha para arrecadar carnezinho, mas não sei o que, para fazer obra de igreja. Pare de fazer obra de templo e comece a cuidar do templo físico. Comece a cuidar da igreja de verdade. Paga uma conta para um membro seu, compra um gás que está caríssimo, compra 1 quilo de carne, compra uma colmeia de ovos e dá. Eu quero ver, pastorado não quer fazer isso. Quando chega algum necessitado, sabe o que os pastores fazem? Eles levantam a campanha do quilo. Não, pega o dízimo que está lá na secretaria da igreja e compra a cesta básica para o membro. Compra uma cesta básica para o necessitado. Vai comprar? Não vai. Ele vai começar a fazer grupos no WhatsApp e no grupo do WhatsApp da igreja começar a pedir 1 quilo de cada um para poder arrecadar uma cesta básica e acha que está ajudando. Aí vai dizer assim, não, eu tô ajudando o necessitado. Não, você ajudaria se você pegasse o dízimo, pegasse a oferta e desse ao necessitado. Faz isso? Não faz. São raras as exceções e são muito raros as pessoas, as igrejas que fazem isso. Ainda tem? Tem, mas são muito raros. Então, eu quero explicar a vocês aqui que Malaquias 3:10 não é para a igreja. Malaquias 3:10 aqui está falando de Israel, cobrando aos sacerdotes que estavam roubando e não está falando do povo. Ali está falando dos sacerdotes. E o roubo ali era eles que estavam pegando os dízimos que já estavam ali, em vez de dar ao pobre, de dar ao necessitado, estava comprando luxos para eles. Então, se você pegar o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, você vai aprender que dízimo não é para a igreja, dízimo é para judeu. E quem é que recebe o dízimo? Nós já aprendemos no vídeo 1. Vai lá e assista se você ainda não assistiu. Quem recebe o dízimo é o levita. E quem é que tem que entregar o dízimo? Aquele que trabalha na agricultura e aquele que trabalha na pecuária. Então, hoje aqui eu respondi 2 perguntas. A primeira foi se nós devemos dar o dízimo porque Abraão deu antes da lei e Jesus era da ordem de Melquisedeque, então nós temos que dar. Respondi que não. E a segunda é se Malaquias 3:10 valia para a igreja. Então, simplesmente eu mandei você ler o contexto. Lendo o contexto, você vai entender que aquilo ali não tem nada a ver com a igreja. Aquilo ali tem a ver com o povo de Israel, tem a ver com judeus. Se você é judeu, irmão, então você procura um levita e dá o dízimo. Isso aí é uma outra coisa. Depois a gente vai poder ver aqui, eu tive aí aprendendo com um rabino lá de Israel, que ele estava falando a respeito do dízimo, então eu peguei aquilo ali, escrevi tudinho, eu vou trazer para vocês como o judeu hoje dá o dízimo. Sem templo, como que ele faz para dar o dízimo? Será que eles ainda dão dízimo, né? Então eu vou trazer a respeito disso. Então nós aprendemos aqui isso e aprendemos que Casa do Tesouro não é a secretaria da igreja, Casa do Tesouro não é banco, Casa do Tesouro era um lugar dentro do templo aonde os sacerdotes, os levitas que estavam trabalhando ali, levavam aqueles mantimentos e guardavam aqueles mantimentos, ok? Então esse vídeo vai ficar por aqui porque já está bem longo e nós vamos voltar com esses vídeos aqui, vai ser uma série de vídeos, acredito que eu vou fazer mais um. Então eu acredito que isso aqui esclareceu a tua mente. Irmão, devorador não é demônio. Você que é gentil, assim como eu, não tem nenhuma descendência judaica, você não é obrigado a dar dízimo, você não tem que dar o dízimo. Para com esse negócio de ficar aí tirando 10% que você colocaria aí uma carne na mesa da tua família, que você levaria sua esposa no cinema, que você sairia com seus filhos para poder estar botando igreja e botar porcelanato, comprar melhor bateria, melhor guitarra. Para com isso. Vai usar o suor do seu trabalho com você. Se divirta, oferte, ajude o necessitado. Pega alguém aí na rua aí, dá um prato de comida a essa pessoa, compra uma quentinha. Pega alguém aí, ó, todo bairro tem um desses maluquinhos aí, né, com perdão da palavra, mas todo bairro tem um doidinho aí. Você pode pegar ele, dar uma ajuda a ele financeira, dar um prato de comida, pega aí toda semana aí, compra uma quentinha pra ele, você vai estar dizimando, você vai estar ofertando, você vai estar fazendo alguma coisa por alguém, ok? Então se você quiser ajudar, ajude verdadeiramente o necessitado. A igreja física não precisa da tua oferta. Quem precisa da oferta somos nós. Aqui ó, carne, pessoas que precisam. Deus não vai descer do céu para ajudar pessoas. Deus nos deixou aqui para que nós ajudássemos uns aos outros, assim como eu estou te ajudando aqui, trazendo conhecimento para você. E lembrando que contra fatos não há argumentos. Se você vai argumentar aqui contra o dízimo, eu tenho certeza que não tem como você argumentar contra a Bíblia, porque o Novo Testamento não dá base nenhuma para defender
o dízimo. Dízimo é para judeu e se você não é judeu, não dê o dízimo, ok? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte dessa família aí, estamos em rumo aí a 3.000 inscritos. Eu só agradeço a vocês que nesse tempo que eu fiquei fora aí, vocês continuaram se inscrevendo, dando like, comentando. Muito obrigado por vocês estar dando essa moral aqui nesse canal, um canal aí que às vezes traz polêmica, traz assuntos aí, mas é necessário ter um canal aqui no YouTube que pregue a verdade, que fale aquilo que os outros têm medo de falar. Eu não tenho medo, irmãos. Por mais que as pessoas venham aqui, mas você não debate, você corre de debate. Não, meu negócio é chegar aqui e ensinar. E ensinar a vocês aquilo que eu aprendi, anos aí de estudos, anos aí de teologia. Hoje eu prego uma teologia que fora dos padrões aí comuns. Então a minha intenção aqui é só ajudar vocês, eu não cobro nada, não peço nada. A única coisa que eu peço é que você se inscreva aqui no canal e esteja sempre aqui comentando, ok? Então eu espero você aqui no próximo vídeo e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.